Controle terrestre, estão me ouvindo? Uma voz zumbiu no rádio. Inclinei-me para frente em minha cadeira, estudando o sinal recebido de nossa estação em órbita geoestacionária. Quando voltei a ligar meu microfone, admirei brevemente o fato de que a mensagem estava vindo de mais de 35 mil quilômetros de distância, de uma pequena caixa de metal pendurada no espaço enquanto orbitava lentamente a Terra. Eu ouço alto e claro você, Holloway. É bom ter você de volta. Eu respondi, com um alívio avassalador enchendo minha voz. Os astronautas a bordo do GSSS ficaram sem contato por quase 1 hora, quer seja devido a algum tipo de interferência ou problemas técnicos ainda não foram respondidos. Mas isso por si só nos colocou no limite, considerando que qualquer coisa em órbita geoestacionária tem um período orbital igual à rotação da Terra. Em termos leigos, significa que a estação nunca ficou fora do alcance em relação à nossa posição na Terra. O que aconteceu lá fora? Perdemos contato por um momento. O resto da tripulação no controle do solo ficou em silêncio, cada um dos cientistas ouvindo nossa conversa. Eu me senti aliviado, mas algo na voz de Holloway parecia tão urgente que quase parecia assustado. Nós encontramos algo. Ele começou. Não temos certeza do que é, mas foi isso que nos isolou e acabamos perdendo o sinal. Vocês encontraram algo? Poderia ser mais específico? Eu posso fazer melhor para você. Estou enviando as imagens que faltam enquanto conversamos, disse Holloway. O GSSS permaneceu sob supervisão constante desde seu lançamento no início de 2012. Era uma missão secreta, destinada a estudar a resistência humana no espaço e rastrear corpos estranhos que entravam em órbita da Terra. Em poucos minutos, um vídeo e algumas fotos foram carregadas para nosso servidor. Embora a filmagem em si mostrasse principalmente o interior da estação e os astronautas se reunindo em uma das poucas janelas enquanto tentavam descobrir o que havia acontecido, eu estava mais interessado nas fotos. Abri a primeira, exibindo a tela principal da sala de controle. Foi apontado para fora da Terra, para o espaço profundo, preenchido com um céu estrelado que ninguém poderia sonhar em observar da própria Terra. Mas no centro da foto permanecia uma mancha negra de nada, como se a parte da imagem não tivesse recebido qualquer tipo de exposição à luz. Holloway, o que exatamente estou olhando? Prendi a respiração enquanto esperava uma resposta. Nunca tinha visto nada tão vazio. Parecia que estava olhando para um buraco negro, mas obviamente não poderia ser o caso, pois teria aniquilado a estação em uma fração de segundos. Nós não sabemos. Isso ficou pendurado a aproximadamente 25 metros de nossa estação quando passamos. Não conseguimos obter nenhuma leitura, nenhuma radiação, nenhum movimento, nenhuma força, nada. De acordo com os nossos instrumentos, isso nem existe. Você ainda consegue ver? Eu perguntei. Não, nós o ultrapassamos 47 minutos atrás. Apenas recuperamos o contato. Parece estar bloqueando em seu caminho orbital. Não faz sentido. Mas, seguindo essa trajetória, veremos isso novamente em pouco mais de 23 horas. Enviaremos mais dados então. Passamos o dia seguinte no escritório, analisando as poucas informações que recebemos da tripulação a bordo do GSSS, mas com apenas uma imagem e leituras emitidas afirmando que a mancha negra no espaço não existia. Pouco podíamos fazer, a não ser esperar. Mesmo assim, nenhum de nós se aventurou a voltar para casa por causa do nosso tapa-olho no espaço. Em vez disso, esperamos no escritório, enquanto 1000 teorias diferentes se formavam no fundo de nossas mentes. Por volta da mesma hora no dia seguinte, perdemos contato com a tripulação. A essa altura, já sabíamos o que estava acontecendo. Embora fosse um fenômeno preocupante, sabíamos que não duraria nem 1 hora. Com certeza, como no dia anterior, era um problema temporário. Controle terrestre, tivemos um problema. Estão me ouvindo?
Uma voz chamou pelo rádio. A princípio, não reconheci a voz. Holloway era o homem encarregado da estação, por assim dizer, mas, qualquer que fosse a razão, outra pessoa decidiu entrar em contato conosco. Aqui é a base terrestre. Com quem estou falando? Eu perguntei, não sendo capaz de reconhecer a voz devido à interferência. É o Matthews. Passamos pelo buraco novamente. Está maior, só alguns metros de nós. Da próxima vez que passarmos, vai nos acertar. Tudo bem, Matthews. Você tem que mudar a altitude da estação imediatamente. Então, eu posso falar com Holloway? Eu ordenei. Nós o trancamos dentro dos dormitórios. Ele enlouqueceu. Enlouqueceu? O que aconteceu? Eu perguntei. Ele ficou olhando para fora da janela quando passamos pelo buraco. Então, ele simplesmente ficou sem resposta. Quando descobrimos o que estava acontecendo, ele já havia sabotado os CMGs. Estamos à deriva. Você pode consertá-lo? Foi tudo que eu consegui pensar em perguntar. Eu acho que não. Precisamos... Espere. Como diabos o Holloway saiu? Pare! Oi! A mensagem foi cortada abruptamente. Matthews, você está aí? Lutamos desesperadamente para recuperar qualquer contato. Mas não importa o que fizéssemos, o GSSS permaneceu no escuro. Horas se passaram com a estação indo para a colisão direta com o estranho fenômeno cósmico. E mesmo se a tripulação ainda estivesse viva lá em cima, não tínhamos a menor ideia do que aconteceria quando eles finalmente caíssem. Quando outro dia se passou, a maioria de nós já tinha passado mais de 60 horas sem dormir. Alguns desabaram sobre a mesa e todos os membros da tripulação disponíveis foram chamados, mas não ajudaria. Mas exatamente 27 minutos antes do impacto, recebemos a última transmissão que receberíamos da tripulação a bordo da estação. Isso foi o que nós ouvimos. Controle terrestre. Aqui é o Matthews. Os painéis de comunicações foram sabotados depois que Holloway escapou. O perdemos junto a Garcia. Tivemos que matá-los. Não nos deixaram escolha. Passamos o dia anterior tentando mudar o curso em vão. Não sei se consigo fazer o rádio funcionar a tempo suficiente para enviar essa mensagem. Em cerca de 15 minutos, perderemos o contato ao chegarmos ao buraco e então colidiremos. Não sei o que vai acontecer quando o fizermos, mas duvido que algum de nós venha ver a Terra novamente. Ele parou por um momento, sua respiração ficando irregular quando se tornou óbvio o quão assustado ele estava. Não se esqueça dos nossos nomes quando partimos. Frank Matthews, Melissa Cameron, David Reiches, Henry Jenkins. Estamos prestes a nos aventurar em um mundo desconhecido. Diga a nossas famílias que sentimos muito por não podermos voltar para casa. Diga a eles que Kylie Holloway e Gabriel Garcia morreram como heróis. O que aconteceu não foi culpa deles. Eu gostaria que tivéssemos mais tempo. Adeus. Com essa transmissão final, o contato foi mais uma vez perdido, assim como o contato visual que tínhamos da estação. Ela foi entrando na fenda escura do espaço e, quando apontamos os telescópios em sua suposta localização, pudemos ver a escuridão crescendo em tempo real, expandindo-se lentamente pelo céu noturno. Embora fosse muito pouco para ser visto, a não ser que nos dissesse para onde apontar, estimamos que apenas 1 ano se passaria antes que pudesse ser visto por um telescópio amador. E em 2 anos, seria visível a olho nu. Ficamos de luto pelos astronautas que nunca seriam mencionados em nenhum tipo de meio de comunicação. Sua missão de expandir o escopo da humanidade era secreta, então suas mortes passariam despercebidas por todos, exceto por aqueles que os amavam. Achei estranho que esse seja o destino da maior parte da humanidade. Quando a morte finalmente se apodera de nós, somos rapidamente esquecidos. Até mesmo os heróis, as maiores mentes e as estrelas mais famosas acabarão sendo levadas pelo próprio tempo. Para o grande desconhecido do universo,
somos todos igualmente dispensáveis. Assim que examinamos o céu, em busca de qualquer vestígio que pudesse ter se originado da estação, finalmente percebemos que ela não tinha sido destruída, mas engolida pela fenda. Não importava onde olhássemos ou que tipo de sonda enviássemos para procurar a tripulação morta, eles foram apagados da nossa parte da galáxia. Mas na esteira de sua morte, algo mais sinistro se escondeu no fundo de nossas mentes. O que aconteceria se a fenda aumentasse e ela chegasse à Terra? No início, havia pouco que podíamos fazer, exceto observar até que uma sonda pudesse ser enviada. Um trabalho que por si só levaria a maior parte de um ano, mesmo com uma quantia excepcional de financiamento. Claro, conseguir dinheiro era uma tarefa mais fácil quando uma catástrofe final do planeta iria nos aniquilar dentro de uma década. Passamos 6 meses apenas observando como a fenda estava crescendo exponencialmente em tamanho. O que começou como uma fenda do tamanho de um buraco, cresceu tão grande quanto uma casa. Nós recalculamos, estimamos que em 5 anos ela se expandiria o suficiente para consumir a Terra. Então, uma noite, enquanto eu estava arrumando minhas coisas, sonhando com uma garrafa de uísque que eu precisava para me ajudar a dormir por mais uma noite de pânico, recebi um alerta estridente do meu computador. Já era tarde, deixando apenas um esqueleto da equipe na base, o que significava que eu teria que ficar para trás para lidar com qualquer pequeno erro que provavelmente fosse. Voltei para meu computador, deixando cair minhas coisas quando percebi o que tinha acabado de ser detectado. Era a GSSS emergindo da fenda e se movendo em nossa direção. O sinal era fraco, mas sem dúvida pertencia à estação. Peguei o rádio e tentei fazer contato. Aqui é do controle terrestre. Alguém na escuta? Eu gritei empolgado, sabendo muito bem que, mesmo que a tripulação tivesse sobrevivido ao desaparecimento inicial, eles teriam morrido de fome há muito tempo, já que faltava apenas uma semana para a próxima entrega de suprimentos quando eles desapareceram. Tem alguém aí? Eu repeti sem resposta. Com isso, foi declarada uma situação de emergência, convocando todo o pessoal disponível para o trabalho. De acordo com o sinal que recebemos dos CPODs, não havia sinal de vida a bordo da estação. Então, iniciamos uma estação ampla. Forçamos o download de todas as filmagens, todos os dados, tudo que podíamos colocar em nossas mãos antes que a estação atingisse nossa atmosfera e queimasse. As pessoas corriam gritando ordens umas para as outras, enquanto petabytes de dados corrompidos se carregavam em nossos discos rígidos. Estávamos tentando desesperadamente encontrar uma maneira de redirecionar a estação para que ela queimasse completamente na atmosfera e não chovesse escombros sobre pessoas inocentes. Mas foi uma tarefa inútil, e ainda não havíamos calculado sua trajetória exata. Mas, apesar de nossos melhores esforços, a estação havia perdido o controle. Tudo o que podíamos fazer era assistir enquanto ela se desintegrava na costa oeste do México, caindo a 13 milhas da costa do oceano. Embora não tenha sido um evento facilmente visível para o público, ninguém sabia a natureza dos estrondos que chegavam, mesmo que tivessem visto. Lutamos para enviar uma tripulação para recolher o pequeno lixo aproveitável que pudéssemos encontrar, na esperança de pelo menos encontrar vestígio dos astronautas mortos. Enquanto a equipe de resgate estava trabalhando, partimos para recuperar as filmagens baixadas que estavam corrompidas. Em termos de observação, o GSSS era incomparável. Cada centímetro da estação era monitorado 24 horas por dia, com exceção limitada dos lavatórios. Ficamos de olho nos astronautas o tempo todo, não apenas com os recursos visuais e sonoros, mas também com o funcionamento do sistema. Normalmente, era uma alimentação semi-viva, mas em momentos sem contato, os dados eram baixados rapidamente, o que significava que já tínhamos tudo até o momento em que foram engolidos pelo buraco. Depois do ocorrido, havia menos informações.
As primeiras horas de filmagens permaneceram intactas. Então, o escritório se reuniu para observá-lo. Ninguém ousou dizer uma palavra enquanto demos nossa primeira olhada no que só poderia ser um mundo completamente novo. Uma foto apareceu no último momento de nossa conversa. Você pode consertá-lo? Eu me ouvi perguntando no rádio. Matthews estava lá, seu rosto colado aos vários painéis usados para controlar os CMGs. Acho que não. Precisamos... Espere. Como diabos o Holloway saiu? Pare ele! Holloway conseguiu escapar e destruiu os COMs. Com base na visão limitada que poderíamos obter dele na filmagem, ele parecia sem emoção, vazio. Fique longe, porra! Garcia gritou enquanto segurava uma chave inglesa. Flutuar em gravidade zero tornava a luta um tipo diferente de desafio, mas um golpe adequado ainda poderia ferir significativamente qualquer pessoa infeliz o suficiente para ser um recipiente. Garcia e Matthews agarraram Holloway e o levaram de volta para os dormitórios, onde o amarraram. Durante o tempo todo, ele nunca disse uma única palavra, apenas ficou olhando para a janela. O que aconteceu com você? Matthews perguntou, sem resposta. Nós precisamos consertar as comunicações, Garcia acrescentou. Cameron e Rickes já estavam trabalhando duro tentando consertar os CMGs enquanto Jenkins tentava juntar o que restava da estação de comunicação. Os giroscópios são mais importantes. Se o buraco continuar crescendo, vamos atingi-lo durante nossa próxima órbita, disse Matthews. Fique de olho no comandante Holloway. Vou verificar os outros. Matthews saiu dos dormitórios enquanto Garcia se sentou ao lado de Holloway. Vamos, cara. Você tem que falar conosco. Por que você sabotou a estação? Holloway ainda se recusou a responder. Ele apenas continuou olhando pela janela. Você viu algo no buraco? Perguntou Garcia. Dessa vez, Holloway voltou sua direção para Garcia, finalmente reconhecendo que tinha ouvido sua pergunta. Ele parecia estar sussurrando algo, mas não podia ser ouvido nos canais de áudio. O que você disse? Ele perguntou enquanto se inclinava mais perto. Holloway então sussurrou algo inaudível para Garcia, que imediatamente se levantou em estado de choque. A preocupação, o medo que era visível em seu rosto apenas alguns momentos antes, foi levado e substituído por uma bizarra sensação de apatia. Ele se abaixou para desamarrar Holloway sem dizer uma palavra. Os dois pareciam vazios, apenas uniformemente trabalhando juntos. Garcia, o que você fez? Jenkins perguntou ao ver os dois entrarem na sessão principal. Em resposta, Garcia apenas agarrou uma das ferramentas que Jenkins estava usando e bateu em sua cabeça. O sangue jorrou da ferida, suspenso no ambiente sem peso e apenas bolas vermelhas. Vendo o que estava para acontecer, Matthews, Rickes e Cameron se empurraram para os dois psicóticos tripulantes e fizeram o possível para desarmá-los. A luta os levou através da nave enquanto o sangue de Jenkins começou a atingir a parede. A maioria dos eletrônicos sensíveis estavam seguros, mas onde o sangue conseguiu entrar, alguns sistemas sem importância foram destruídos. Garcia era de longe o maior do grupo, e mesmo em gravidade zero, isso provou ser uma vantagem. Mas, em algum momento da luta, Cameron conseguiu dar um chute, empurrando Garcia de cabeça para dentro da câmara de descompressão. Em seguida, eles empurraram Holloway com ele e trancaram. Que porra vamos fazer agora? Perguntou Rickes. Cameron estava ocupado atendendo Jenkins ferido e inconsciente. Seu ferimento estava sangrando muito, mas Cameron rapidamente aplicou uma bandagem improvisada para evitar que o sangue cobrisse as paredes da estação. Uma vez que ele foi considerado estável, Cameron se juntou ao resto da tripulação na tentativa de consertar o giroscópio de movimento de controle. Embora os COMs fossem importantes, a principal prioridade era tirar a estação da órbita do vazio antes da colisão. A tripulação passou as próximas 20 horas tentando consertar os CMGs. Irremediavelmente danificados, foi uma tarefa inútil. Nenhum deles conhecia o sistema tão bem quanto Holloway,
e, com ele trancado, não havia nada que pudessem fazer. Por volta da 20ª hora, um baque podia ser ouvido vindo de dentro da câmara de descompressão. Holloway e Garcia conseguiram de alguma forma abrir um buraco na parede, dando-lhes acesso direto às portas mecânicas da esclusa de ar. Apesar de seu estado psicótico, eles conheciam bem os sistemas da estação. Holloway, pare com isso! Matthews ligou para o sistema de alto-falantes da estação. Se você danificar a esclusa de ar, todos nós vamos morrer. Mas os dois homens não se importaram. Eles estavam tão distantes do que eram antes que nem mesmo a ameaça imediata de morte parecia preocupá-los. Temos que expulsá-los, disse Riggs. Matar eles? Cameron entrou na conversa. Não podemos! Apesar de sua oposição à ideia, sua voz era mansa. Ela era inteligente o suficiente para saber que não havia outra escolha. Ou eles morrem, ou todos nós morremos. Neste ponto não é uma questão de moralidade, mas apenas matemática simples. Cameron e Matthews olharam para ele em desespero. Jenkins nem estava consciente para ser capaz de dar sua opinião. Eles apenas acenaram com a cabeça, todos eles sabendo exatamente o que tinha que ser feito. Holloway, Garcia, ou vocês parem com essa merda, ou nós o ejetaremos para o espaço. Vocês vão morrer se não parar. Cameron disse nos alto-falantes, mas sua mensagem foi ignorada. Está na hora. Vamos acabar logo com isso. Como o próximo no comando, eu vou puxar o gatilho, disse Matthews. Já estava tudo preparado. Só faltava dar o comando que iria anular o sistema e matar os tripulantes. Que Deus me perdoe por isso, ele murmurou para si mesmo enquanto pressionava Enter. A esclusa interna se selou, enquanto a externa se preparou para abrir. Em 1 minuto, as portas se abriram e os dois homens foram expulsos com força para o vácuo do espaço. Existem muitos equívocos quando se trata da morte pelo vácuo no espaço. Ao contrário da crença comum, ninguém congela imediatamente, nem seu corpo explode com a mudança repentina de pressão. Verdade seja dita, a morte no espaço é uma das formas menos dignas de morrer. O ar seria sugado de seus pulmões com grande probabilidade de rompê-los no processo, pois a saliva em sua língua ferve. O que quer que ainda tenha ficado em seus intestinos será igualmente removido. Em 15 segundos, você perde consciência devido à hipoxia. Fiquei consolado com o fato, enquanto olhava a filmagem, que os pobres astronautas não estavam conscientes para vivenciar suas mortes horríveis. A tripulação ficou em silêncio por alguns minutos após a ejeção. Nenhum deles foi corajoso o suficiente para quebrar o silêncio até que Matthews finalmente percebeu que agora estava no comando da estação. Os GSMs estão prontos. Precisamos tentar passar uma mensagem antes que o vazio nos engula, ele disse com uma voz derrotada, embora com uma sugestão de propósito. Eles tinham apenas algumas horas até o impacto, e quem sabia exatamente o quão grande o buraco tinha crescido nas últimas 24 horas. Cameron, como estamos indo? Matthews perguntou depois de algumas horas de trabalho. Não parece bom, mas acho que podemos conseguir passar uma mensagem simples. Mas temos que ser rápidos. Vamos perder em menos de 1 hora. Ela respondeu. Você quer ter a honra? Afinal, você está no comando agora. Então, enquanto Cameron e Riggs foram verificar Jenkins, Matthews passou a enviar a última mensagem viva que recebemos da tripulação. Controle terrestre, aqui é o Matthews. Os painéis de comunicação... Depois que ouvimos a mensagem pela segunda vez, o vazio negro apareceu ao lado de fora da janela. A tripulação se reuniu, abraçando-se enquanto se aproximavam a poucos metros dele. Então é isso! Riggs deixou escapar em um sussurro de pânico. Oh Deus! Com isso, todos os raios de luz, artificiais ou não, sumiram da estação. 1 minuto de gritos e bips se seguiu enquanto a equipe lutava para acender as luzes novamente. Mas, com base em tudo o que eles disseram,
Os sistemas não tinham caído. A luz estava simplesmente sendo consumida pelo vazio. De muitas maneiras, o lugar agia como um buraco negro, sem afetar a massa física de forma destrutiva. Como ainda estamos vivos? Higgs gritou. Eu não sei. Por que as luzes não estão funcionando? A estação está morta? Cameron perguntou. Não é apenas a estação. Olhem para fora, disse Matthews com uma voz horrorizada. Fora da janela, não havia nada além da escuridão infinita, livre de qualquer luz. Havia um estranho tom de azul que mal tocava a superfície da estação, mas ninguém sabia dizer de onde estava vindo. A iluminação estranha criou contornos misteriosos por dentro, permitindo que a tripulação quase se movesse sem bater nas paredes. Então a névoa da escuridão começou a desaparecer e as luzes da estação lentamente voltaram à vida, como se a força invisível tivesse acabado de ser removida. Depois de garantir o interior da estação, todos se reuniram nas janelas e caíram em um silêncio ensurdecedor. Eu não podia culpá-los, porque o mundo que existia lá fora, no vácuo vazio do espaço, era diferente de tudo que a humanidade conhecia. Se eu não tivesse visto a filmagem, nunca teria acreditado. Enquanto a filmagem era reproduzida, nossos escritórios receberam uma ligação da equipe que comandava a operação de salvamento. Eles puderam confirmar que os destroços definitivamente pertenciam ao GSSS, mas não havia vestígio dos astronautas em qualquer lugar da bagunça. Eles não haviam voltado com a estação. Sem saber o que dizer, apenas redirecionei minha atenção para a filmagem do peitoril. Onde quer que os astronautas tenham ido, nenhum de nós sabia. Mas uma coisa era certa: os astronautas não estavam mais dentro do nosso reino da realidade. Eles estavam em um pesadelo.